Olá, meu nome é Jordano Nascimento, sou aluno de licenciatura com habilitação em instrumento da classe do professor Valdir Claudino. Meu professor orientador é o professor Locke Arcanjo e o tema do nosso trabalho é colonialidade e pós-colonialidade, a atuação de músicos pretos em grandes orquestras. Como problema gerador, nós temos como o colonialismo vem influenciando efetivamente na atuação profissional de contrabaixistas pretos em grandes orquestras na atualidade. A estrutura social racista, que tem como uma das matrizes o pensamento científico do século XIX, ainda determina ou pelo menos baliza as desigualdades presentes na trajetória de instrumentistas contrabaixistas e suas inserções nos grupos musicais associados à música erudita. Objetivos específicos: analisar a inserção de contrabaixistas pretos na cena musical da atualidade, discutir os impactos da colonialidade na trajetória profissional de contrabaixistas pretos, valorizar a memória dos músicos diante a cena musical relacionada à atuação de contrabaixistas pretos e pretas. Objetivo geral: contribuir para a análise sobre o efeito do colonialismo na atuação profissional de contrabaixistas pretos no cenário musical atual. Metodologia: pesquisa bibliográfica e estudos relacionados ao racismo no Brasil, a relação entre a questão racial e a música, a atuação de contrabaixistas pretos nas grandes orquestras em diferentes contextos, textos metodológicos sobre oralidade e memória. A ideia sobre o tema desse trabalho vem de uma experiência pessoal, onde ainda na minha adolescência, no início dos meus estudos em contrabaixo, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação de uma orquestra profissional, onde tinham 8 contrabaixistas e nenhum desses contrabaixistas eram negros. A partir daí, a gente começou a fazer essa pesquisa em cima desse tema e a gente conseguiu algumas coisas, entre elas entender um pouco do porquê que não tem tantos, né, músicos pretos na música erudita. Já que por muitos essa música é vista como música elitista, né? No Brasil do século XVIII e XIX, a maior parte dos grupos era composta por músicos pretos, porque a música da época era vista como um trabalho braçal. Mas com a opressão do povo europeu em cima dos povos que aqui já viviam e os povos que foram trazidos aqui para se obter mão de obra escrava, eles também estabeleceu uma exclusão dessas pessoas também na arte. Nesse contexto, o que diz respeito para a gente da baixa atuação de músicos pretos no cenário musical erudito hoje, se dá do que a gente pode chamar de eliminação cultural, que é o que o Queiroz diz no artigo dele, ele chama de epistemicídio, que é o assassinato simbólico acima da cultura de um povo. Com a expansão marítima a partir do século XVI e o projeto de transformação iluminista, né, que já vinha crescendo, mas que teve uma explosão já no século XVIII, o conceito para a divisão de povos, né, o conceito de raça, que antes era destinado apenas a animais e plantas, ele começa a ser destinado também a seres humanos, né, para fazer as divisões de povos, né, baseadas em cima das características físicas e culturais. Então, nesse período, o homem, né, a Europa, consegue ali as ferramentas necessárias, né, para que essas divisões aconteçam. E essa ideia de levar, né, para o desconhecido
o que eles acreditavam, né? O que eles tinham como civilização, como ideia de civilização, resulta no que a gente já conhece, né? Posteriormente ali ao século XVII, século XVIII, XIX, é o que a gente chama de colonialismo, né? Que é esse processo bárbaro de genocídios e epistemicídio acima da cultura de algum povo. Essa discriminação ela se estende em todas as áreas, né? Trabalhistas, estudantis, sociais e econômicas. No nosso caso, a gente vai falar da música, né? Como isso vem influenciando na atuação dos músicos hoje que querem se inserir na música erudita, né? Na música de concerto, na música de orquestra. Muitos desses músicos acabam migrando para outros estilos que são um pouco o estereótipo do que as pessoas querem, né, que elas sejam, né? Por exemplo, contrabaixista preto vai pro jazz, percussionista vai tocar axé, o samba e entre outros. O desenvolvimento do nosso trabalho ele já se encontra no estágio de elaboração de questionário, que já foi corrigido e que vai ser entregue aos músicos para que sejam respondidos, e a partir daí a apuração dos dados, né? As nossas referências bibliográficas, né? O artigo do Ricardo Silva Queiroz, Traço de Colonialidade na Educação Superior em Música no Brasil, e o artigo do Silvio Almeida Ribeiro, que foi baseado também no artigo da Djamila, o racismo estrutural e feminismos plurais. Obrigado.